Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez. Eu disse terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar aqui nas suas mãos, Senhor, esse povo é seu. Esse povo que hoje vem sedento da tua palavra. Esse povo é teu, que o Senhor tem liberdade de operar, de agir, de curar, de libertar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode. Que os seus anjos acampem nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que o coração de cada um de nós seja terra, Pai, de semente fértil. E que nessa noite ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Que o Senhor venha de acordo com cada necessidade, Senhor. Cuidar do teu povo. Em nome de Jesus é o que nós nos pedimos. Pode se assentar dando graças a Deus, dando glória a Deus. Esse culto é um culto pentecostal e você tem liberdade para adorar o Deus que é o Deus provedor da minha vida e da sua, amém? Nós começamos essa pregação, esse momento no qual eu quero dizer para você que Jesus já se encontrava em uma situação de perigo, né? Que Jesus já era procurado. E Jesus, mesmo sendo procurado, ele foi onde que sempre ele costumava ir. O Jardim de Getsêmani era um lugar onde que Jesus já pregava naquele lugar, Jesus já fazia milagres naquele lugar, Jesus já exortava naquele lugar. Getsêmani já era um lugar conhecido por Jesus e eu entendo que quando às vezes a gente quer se esconder, a gente não vai para um lugar onde que a gente sempre vai. Amém? Mas Jesus pensou de uma forma diferente, porque Getsêmani também era um lugar de oração. E Jesus não se poupou de ir orar. Eu penso que Jesus pensou, se querem me encontrar, até vai encontrar. Mas que eu vou orar, eu vou orar. E que nessa noite, eu não sei qual Getsêmani você tem tentado passar, onde você tem se escondido. Mas eu quero te dizer que o caminho ainda é orar. Por mais que você tente se esconder de situações, ainda é orar. Este é um mandamento que nós precisamos fazer e nós precisamos entender. Que orar ainda é o melhor lugar. Que mesmo que nós queremos nos esconder de situações, orar ainda é lugar. Mas o que me encanta nesse jardim é que tudo começa em jardim, amém? Tudo começa. O começo começou no jardim do Éden, onde que o quê? Onde Adão e Eva pecaram. E nós perdemos o quê? O nosso direito à salvação naquele lugar. Era um jardim bonito. E tudo vai se terminar no jardim também, que foi onde Jesus foi capturado. Jardim é lugar de coisas boas, de coisas bonitas. E para o cristão, o jardim é uma referência, que foi no jardim onde nós perdemos a nossa comunhão. Mas foi também no jardim de Getsêmani, onde que Jesus foi capturado. Para que eu e você, nós tenhamos direito novamente à salvação. Porque nós somos pecadores, somos falhos, mas o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, que foi um sacrifício de sangue, nos deu o direito novamente de sermos perdoados. Amém? E no jardim, Jesus viveu muitas coisas, pregações, exortações, ele colocou parábolas. Só que o jardim de Getsêmani também foi lugar onde Jesus foi beijado por Judas. Para quem não sabe a história, Judas o beijou lá. Judas já vinha com aquele povo, aqueles guardas que já queriam pegar ele. E ele disse, a quem eu beijar, este é Jesus de Nazaré. Lá ele foi beijado, foi um lugar de dor. Dor no coração, dor física e dor espiritual. Jesus passou grandes dores naquele lugar.
Isso não isenta eu e você de, às vezes, passar dores. Eu não sei qual Getsemane você está passando nessa noite, mas eu quero te dizer que esse Getsemane não pode te parar. Ele não vai te parar, por maior que seja a sua dor. Ele não vai te parar e não vai parar o que Deus tem na tua vida. Porque Jesus já sabia por que ele estaria lá. Jesus já sabia por que ele veio. Porque o Velho Testamento, ele veio, só que a todo tempo preparando o povo para a chegada do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E então, o novo Jesus nasce. E Jesus cresce e começa seu ministério. E então começamos assim o Novo Testamento. E então, Jesus sofre. E a palavra vai dizer que Jesus diz aos seus discípulos que o sigam até aquele jardim. E quando ele chega no jardim, ele prega uma palavra e então, aflito, transtornado, muitas das vezes, assim como a gente se encontra, porque nós somos falhos, e Jesus era 100% carne e 100% espírito. E Jesus convida 3, Pedro, Tiago e João. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Porque eles eram mais bonitos? Não. Porque todos nós temos alguém de quem a gente se aparta, de quem a gente espera mais, de quem a gente quer compartilhar a nossa dor. Jesus poderia ter dito no meio de todos os discípulos: o negócio não está fácil não, para mim está ruim, vocês já sabem o que vai acontecer, eu já contei para vocês, e está ruim, tá bom não? Ixi, eu estou com medo. Mas Jesus não fez isso. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e chamou eles e se retiraram, deixaram os 12, os restantes naquele lugar, os 9, e tirou 3 para que fosse com ele. E então Jesus diz para eles: olha, minha alma está abatida, eu estou com medo. E Jesus ali confessa ao homem todo o teu medo, toda a sua insegurança, toda a sua angústia, todo o seu coração que às vezes está abalado. Meu irmão, eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei realmente qual é o Getsemane que você vai ter que passar nessa noite. Mas você não é um super crente, você não é uma super pessoa. Você precisa sim chorar, você precisa sim ter angústia. Mas eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Deus que operou naquele lugar, Ele vai operar na tua vida e vai te tirar desse lugar. Você precisa ter pessoas com quem você pode contar. Você precisa se abrir. Você precisa reconhecer a sua pequenez diante de problemas. E assim Jesus fez. Ele orou ao Pai naquele lugar. Ele curou naquele lugar. Ele foi até entregue aos soldados e recebeu o beijo da traição. Ao chamar os 3 discípulos para que vigiassem, ele esperava que quando ele se retirasse e fosse orar, quando ele voltasse, os discípulos estivessem o quê? Acordados, orando com ele, intercedendo. Muitas das vezes, a gente chega em certos lugares e a gente compartilha às vezes da dor da gente, esperando que aquela pessoa tenha uma atitude, que aquela pessoa tenha uma saída para a nossa vida, e de repente a pessoa dorme. A pessoa às vezes não nos ajuda. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Nem todo mundo está no mesmo propósito que você. O que você tem de passar, você vai passar porque só você conhece as suas dores. E quando Jesus chega ali e encontra Pedro, Tiago e João dormindo, eu quero dizer para você que Pedro era só uma criança diante de tudo que estava acontecendo com Jesus. E a grandeza de tudo que Jesus tinha que passar não cabia a Pedro. Porque Pedro, por mais que sabia que tudo ia acontecer, ele não tinha discernimento do tamanho da obra que Deus ia fazer. Muitas das vezes nós estamos angustiados, porque nós não entendemos o plano maior que Deus tem na minha e na tua vida. E às vezes a gente quer que o irmão tenha uma saída para a minha vida, mas não, ele não entende o que Deus quer fazer na minha vida. Se às vezes eu chego e reclamo do meu casamento, a pessoa vai dizer: uai, larga desse marido. Se eu chego e reclamo do meu filho, o que eles vão dizer? Seu filho está te dando trabalho, põe ele para fora de casa. Se eu chego e às vezes reclamo de alguma situação, a pessoa simplesmente vai me dar a mais fácil saída. Mas de repente o plano de Deus é me usar para aquele casamento. De repente, o plano de Deus na minha vida é para que meu casamento seja fortalecido, é para que eu entre com cura na vida do meu filho. E nem todo mundo está no mesmo propósito que você. Eu imagino que Deus até permitiu que Pedro dormisse, porque de repente Jesus estava orando, Pedro podia ficar, mas o senhor vai morrer. O senhor está lembrando que o senhor vai morrer.
Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Às vezes Deus podia atrapalhar. Muitas das vezes a gente se sente o quê? Sozinho. A gente se sente sozinho mediante as pessoas. E a gente fala, mas ninguém vai me ajudar. De repente Deus colocou essa pessoa para dormir porque ela vai te atrapalhar. De repente Deus colocou essa pessoa para que não faça nada na tua vida, para que não atrapalhe os planos de Deus na sua. E Jesus se sentiu sozinho. Em primeiro momento, quando ele chega e vê Pedro dormindo, eles dormindo, ele diz, nem podeis vigiar 1 hora, será comigo? Eu imagino Jesus chegando e falando, mas poxa, eu escolhi vocês, até vocês estão dormindo. Ô raiva! Mas eu quero que você entenda que o propósito que Deus tem na sua vida, nem todo mundo vai entender. E muitas das vezes, é para não entender mesmo, porque às vezes uma palavra, às vezes uma ideia, vai te tirar o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Se sentir sozinho não é o fim de todas as coisas. Não significa que verdadeiramente você estava sozinho. E Jesus experimentou dessa solidão não só com pessoas, nem só com Pedro, nem só com Tiago e nem com João. Ele experimentou dessa sensação de solidão diante do Pai. Diante do seu Pai celestial. Jesus sabia para que veio. E mesmo assim, ao sentir medo, ele se sentiu o quê? Sozinho. Mas a solidão e a não verbalização de Deus na minha e na sua vida não significa que Deus não está ao nosso lado. E a minha Bíblia vai dizer que Jesus se encontra sozinho e ele volta para onde? Para orar de novo. E ele ora as mesmas palavras. É por quê? Porque Deus não estava ouvindo? Sim, Deus estava ouvindo. Mas ele tinha que passar. O silêncio de Deus não é castigo nem para mim, nem para você. O silêncio de Deus serve para mim e para você entender o processo. Passar por esse processo. E nós precisamos passar com esse processo sabendo que nós estamos diante de um Deus poderoso que pode mudar a minha e a tua história. Da noite para o dia. Eu não sei se o processo que você está passando tem te feito sangrar assim como Jesus. A minha Bíblia vai dizer que Jesus sangrou suor de sangue, de tanto medo. É normal que nós tenhamos medo, mas nós não podemos parar diante dessa caminhada, porque Jesus sabia para que veio, mas ele podia dizer, não, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero passar por isso mais. Eu não quero esse sacrifício. Mas Jesus, quando se prostra diante do teu rosto, o que ele diz? Aparta de mim esse cálice. E no final ele diz, mas que todavia seja feita a tua vontade. Quem aqui, ao se ajoelhar, diz a Deus, Senhor, eu não quero passar por isso, mas todavia que seja feita a sua vontade. Porque a minha Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que o processo até a cumprimento da palavra de Deus, ele pode ser doloroso, ele pode ser árduo, ele vai te fazer chorar, ele vai te fazer entrar em desespero, mas eu quero te dizer que nessa noite vai passar, tudo isso vai passar. Isso é só para que você entenda o propósito de tudo que vem acontecendo na tua vida. Para que você se achegue mais da face do Todo-Poderoso. Para que você tenha condições de se prostrar diante dele e dizer quem realmente você é. Se prostrar diante dele sem nenhuma máscara. Se prostrar diante dele, diante de todo o teu coração. Porque muitas das vezes abrir o nosso coração e dizer, Deus, realmente eu acho que o problema da casa é eu mesmo. É difícil. É difícil você reconhecer e chegar a Deus de todo o seu coração, mas não é impossível. E nós temos que entender que às vezes o processo quer isso de nós, quer um eu, meu e de você verdadeiro. Algo verdadeiro dentro de mim e de você. E muitas das vezes a gente se abre, ou às vezes fala com alguém e aquela situação não resolve, aquilo vai ficando difícil e cada vez a gente vai murmurando. E ainda se a gente não vigiar não, a gente põe lá no Face. Amigo falso é difícil. Ai, que esses amigos que eu tenho, ó, Deus sabe quem são os verdadeiros. Às vezes a gente põe lá, né, tá chateado, porque o amigo não me ajudou em nada. Era para eu estar me ajudando, era para o amigo estar ali, ó, não vai, olha, e o amigo tá o quê? Tá dormindo. Mas muitas das vezes, Deus põe o amigo para dormir para que você tenha uma dependência somente em Deus.
Deus usa pessoas, usa. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Só que Deus quer uma intimidade maior comigo e com você. Nós não podemos esperar tudo em pessoas. Isso me leva a lembrar que muitas pessoas que às vezes vêm na igreja, ela vem por conta de uma revelação. Ah, eu vou lá que o pastor vai revelar. Aquele pastor revela até o CPF. Ah, hoje eu não perco. Ixi, hoje é fulano que vai pregar aquele lá. Ele vai dar uma palavra para mim. E muitas vezes a gente pensa isso mesmo. Mas Deus está falando, meu irmão, por que você precisa ouvir da boca de outra pessoa se você pode ouvir de mim? Se você pode ter essa intimidade que o pregador vai ter comigo para te falar, eu posso falar pessoalmente. E quando nós começamos a entender que nós precisamos, e a gente não precisa de intermédio de ninguém, a gente não precisa de santo, a gente não precisa de ninguém, que o véu já foi rasgado. E o que me alcança, Deus, é a minha oração, é o poder da minha oração. Nós precisamos entender. E que nessa noite você entenda que você possa se prostrar diante de Deus. E revelar quem você realmente é. Sem paradigmas. Sem papas na língua como diz o mundo. Que nós possamos ser assim. E então Jesus volta naquele lugar e vê Pedro, Tiago e João dormindo de novo. Pela terceira vez Jesus vai orar mais uma vez. E nessa oração Jesus diz novamente, dizendo as mesmas palavras: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. Tem cálice que você vai ter que beber. Você vai ter que beber esse cálice. E muitas das vezes Deus permite esse cálice para que eu e você nós podemos romper em fé, porque de repente a gente vai ficando tão acomodado com a situação que a gente não busca mais, que a gente não ora mais. E Deus não aceita perder nem eu nem você. Deus não aceita, Ele não admite, Ele permite os cálices para que eu e você nós nos posicionamos para ter uma nova intimidade. É duro, mas tem crente, tem pessoas não crentes que só vem para adorar a Cristo, só vem pela dor. A maioria, gente, eu conheço poucas pessoas que vieram por amor, a maioria vem pela dor. Está errado? Não. Mas Deus não aceita perder nem eu nem você. Porque aquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz não foi para te perder. E Jesus se entristecia. O coração de Jesus ficava triste. E a alma dele se entristecia não é porque ele ia morrer. É porque simplesmente ele seria julgado como um ladrão. Por um povo do qual ele também morreria por ele. Mas Jesus não se importava tanto com ser julgado como ladrão. Porque só que, a partir do momento que ele fosse julgado como ladrão, as pessoas que o julgaram não teriam, às vezes, esse perdão de Deus. Como aquele homem que estava na cruz com ele, que reconhece que ele é Jesus de Nazaré. E ele pede perdão dos seus pecados e Jesus diz: ainda hoje estaremos juntos com o Pai. Às vezes aqueles que estavam lá com ele não se arrependesse desse pecado e fosse condenado e fadado ao inferno. Porque inferno não é para pecador. Inferno é para quem não se arrepende. E então, se essas pessoas que fizeram o que fizeram com Jesus não se arrependessem, ia para onde? Para o inferno. Eu imagino que Jesus deva ter se entristecido por essas pessoas saber que ele era Jesus de Nazaré e mesmo assim não aproveitar a parte boa, que era estar com Jesus. Mas isso realmente era preciso acontecer. E mesmo naquela situação que Jesus ora, que Jesus sente, que Jesus sofre, nas orações Jesus pensa que está o quê? Sozinho. Mas a minha Bíblia vai dizer em Lucas 22:39 que Deus colocou um anjo para que consolasse a Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que se preciso for, um anjo vai descer naquele lugar diante das suas orações para te consolar. Se não tem ninguém para te dizer que Jesus te ama, que Deus te ama, Deus vai colocar um anjo naquele lugar. O que você não pode deixar é se pensar que a presença de Deus não está nas suas orações, que Deus não está perante o seu sofrimento. Ele está sim. Jesus está conosco a todo tempo. O silêncio de Deus não quer dizer solidão. O silêncio de Deus quer dizer: eu confio em ti que você vai passar.
Deus não se alegrava também daquela situação, pois era seu filho. Mas Deus entendia que o sacrifício precisava ser feito. Precisava ter sido derramado o sangue do Cordeiro para que eu e você nós tivéssemos direito à salvação. E Ele deu o seu único filho, coisa que eu não daria nem um primo. Às vezes eu não daria nem um primo por ninguém. Quem dirá um filho? Seu único filho. E então, naquela situação, quando os guardas chegam para pegar Jesus, quando Judas chega e dá o beijo, então o guarda diz para ele: quem é você? Então Jesus diz: sou eu, Jesus de Nazaré. A minha Bíblia vai dizer que foi tamanha a força que as pessoas que estavam ao redor não conseguiram ficar de pé, com tamanha graça que se manifestou naquele lugar. Jesus tinha poder para destruir tudo aquilo. Tinha uma legião de anjos naquele lugar, cuidando e velando de Jesus, só esperando o comando, só esperando Deus falar. E então Jesus se identifica como Jesus de Nazaré. E uma força muito grande derruba aqueles homens. E em meio a tudo isso, Pedro saca a sua espada e corta a orelha de Malco, um soldado. E Jesus faz o que mediante a tudo isso? Jesus cola a orelha de Malco. E Jesus, antes mesmo de ser entregue, o que Jesus faz? Milagre. E Jesus continua fazendo milagre, porque não importa a situação de onde você se encontra. Você que é ministro de Deus, você que está aqui, que louva, não importa qual situação adversa. Se Deus vai te usar, se Deus quer te usar, em meio a situações adversas, é em meio a tribulações, é em meio a perseguições, é em meio a dor, é em meio a tristeza, mas Deus vai te usar. Deus não quer uma situação favorável para te ajudar. Deus quer que você tenha disposição para operar o milagre através da sua vida. E então Jesus pega aquela orelha e põe no lugar. E Jesus está fazendo o quê? Milagres. Milagres naquele lugar. Porque aquela morte na cruz, ela era para mim e para você. Era para mim e você estar passando por isso. Porque nós somos pecadores. E Jesus, em toda a sua vida terrestre e carnal, aqui na terra, a Bíblia vai relatar que ele não teve pecados. Ele não teve parte com o pecado. E nós vemos o tamanho do sofrimento que ele passou. Mas eu quero te dizer nessa noite, que homens e mulheres que são forjados por Deus, sempre vai passar situações adversas. Sempre. É na prova que Deus vai usar. É na dificuldade que Deus vai honrar. É no Getsemane que Deus vai usar. É no Getsemane que Deus vai levantar. Porque nós somos homens e mulheres que somos forjados por Deus. É Deus quem forja o nosso caráter. É Deus quem forja as nossas atitudes. É Deus quem vai forjar eu e você. E nós vamos sim passar por atribulações, por dificuldades. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está contigo. Agradeça até pelas as atribulações que a gente passa. Porque a gente que é crente, a gente sabe. Passou 2 dias, não tem atribulação, você pensa, o que está errado? Passou 2 dias, não deu um problema, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Abre um jejum para ver. Rapaz, aparece problema, que emenda no outro problema, você desliga de um que já levei em outro. Aí você pega a Bíblia e você vê, meu Deus. Aí vira tudo difícil. Tudo que você fala, o povo interpreta mal. No serviço já fica o trem meio esquisito. Aí você chega em casa, já acha uma confusão. Esse é o crente. Se o crente não estiver passando na tribulação, eu posso te falar que algo de errado não está certo. Mas eu quero te dizer que quando Deus entra na minha e na sua vida, para forjar a nossa vida, Ele garante. Ele assina embaixo. Eu quero te dizer que tudo vai passar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor. Deus pode muito bem nos usar, sim, mas Ele pode também não querer usar. Deus usa a gente pela misericórdia. Não é porque Ele precisa de mim e de você, é porque nós precisamos dEle. E para que a graça dEle seja evidente na minha vida. Muitas das vezes as pessoas vão olhar e vão falar, mas a Camila pregando, meu Deus. Quem me conhece antes, eu não vou nem falar que eu tinha o gênero difícil, que é gênero difícil agora, né? Você não pode falar, ninguém mais fala, eu era sem educação.
Ai, porque eu era do mundo, eu bebia cachaça. Não, ixi, não, eu era briguenta. Não existe briguento mais, eu tinha um gênero difícil. Aí a gente fala, não, eu era como Pedro. Ó, o crente é mais ousado. Ele fala, não, eu sou o espírito de Pedro. Né? Mas às vezes eu vou subir neste lugar totalmente improvável aos olhos do homem. E por que Deus decidiu me usar? Não é porque eu sou bonitinha, eu tenho um olhinho que agrada. É porque eu preciso dele, que a graça dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Aonde eu sou fraco? Porque eu sou pecadora. Eu sou fraca, eu sou pecadora e eu sou falha. E quando às vezes eu venho aqui para falar de Deus, eu consigo extrair de mim o meu melhor. E Deus consegue ver uma graça diferente em mim, que às vezes vocês não vê. Mas às vezes outras pessoas vão olhar e vai dizer, rapaz, se ela pode, eu também posso. Se ela mudou de vida, ela mudou de vida, eu também posso. Aí é onde que o crente engana, né? Fala, parece fácil. Lá no mundo a pessoa vai olhar, não, fulano mudou de vida, eu vou mudar também. Aí ele fala assim, eu vou mudar também, né? Aí ele pensa assim, é fácil. Mas assim, a intenção é parecer fácil mesmo. Até que a pessoa venha e entenda que fácil é o caminho errado. E que andar com Cristo é algo difícil, mas prazeroso. Pensa no trem bom. Quem é mãe aqui sabe, eu vou falar para vocês. Mãe sofre, mãe acorda de noite, mãe troca fralda, mãe não tem hora, mãe não tem tempo nem nada. Mas você quer dar seu filho para os outros, Juliana? Não quer. Você quer, Eliane? Não quer. Então a gente sofre, é o crente. Você está sofrendo, você está na luta, você está passando prova, mas você quer deixar Jesus? Você não quer. E nós somos assim. A gente não quer deixar. E Deus usa a mim e a você para que a nossa vida seja influência na vida de outras pessoas. E então, Jesus, lá em Mateus 27, 46, eu até quero ler para vocês. 27, 46. Onde diz, e perto da hora nona, exclamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E então Jesus ainda tinha medo naquele lugar, naquela cruz, porque ele passaria por uma morte de cruz. E aquele Calvário, que era para mim e para você, foi ocupado por um cordeiro. Um cordeiro de Deus, que não tinha o pecado, mas que veio para tirar o pecado do mundo. Que nós possamos todos os dias e todas as noites, e a cada batida do meu e do seu coração, ouvir Deus dizendo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, o dia todo, dizendo. E quando o dia que você acordar se sentindo menos amada, você lembra. Deus está falando aqui, ó. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E que nessa noite, eu quero profetizar na sua vida que esse Getsemane você vai passar. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida de uma maneira tão tremenda, que você não vai entender. E quando você passar o processo, você vai dizer, respirar fundo. Foi preciso, Deus, que eu passasse. Foi preciso que eu tivesse nesse lugar para que eu aprendesse a te amar, a te valorizar. A não querer perder a tua presença diante de mim. Deserto não é para permanecer. Deserto é passagem. Crente passa luta, mas luta não é para permanecer, é passagem. É para crescimento meu e teu. Eu e você vamos crescer diante das provas que nós tivemos que enfrentar. Não existe bons guerreiros sem boas lutas. Apesar que tem hora que Deus acha que nós erramos. Tem hora que Deus pensa, tá muito forte esse guerreiro. Nem nós tá acreditando em nós, Deus está falando, vou mandar porque vai dar conta. Eu vou mandar porque vai ser benção. E aí a gente para e pensa, meu Deus, Deus está pensando que eu sou o quê? Rambo, alguma coisa assim? Mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus está permitindo a prova para te achegar perto dele. Que ele não aceita perder nem o meu, nem o teu coração. O caminho vai ficar estreito, a porta às vezes vai fechar, para que você entenda o poder da tua oração, o seu relacionamento com Deus.
Muitas das vezes nós fazemos coisas sem pedir autorização de Deus. Muitas das vezes nós nos levantamos e colocamos uma ideia na minha cabeça e é isso, e nós nem falamos com Deus. Aí quando dá tudo errado, a gente vem, Deus, me abençoa. Se eu fosse Deus, eu falava, vou abençoar coisa nenhuma, mas Deus ainda abençoa. E nós temos que ter essa dependência de Deus. Entender que nós precisamos orar para tudo que nós vamos fazer. Tudo. Jesus orou por 3 vezes. E Jesus tinha fé. Jesus operava milagres. Jesus poderia dar ordens a anjos. Pega ele, faz aquilo. Eu não quero. Mas Jesus orou. E ele orou para mostrar para mim e para você que nós temos que ter dependência. Quem é que nos inspira? Nós somos cristãos porque nós somos pequenos cristos aqui na terra. E nós temos que seguir a quem? A Cristo. Deus não está pedindo nada, Jesus não está pedindo nada que Jesus já não tenha feito. Ele não está pedindo para mim e para você algo que Ele já não fez, algo que Ele já não passou. E quando eu ouço, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, Ele não está dizendo que você também vai vencer. Ele está dizendo, não precisa de você vencer, eu já venci. E se você está debaixo da minha graça e da minha autoridade, você não precisa lutar por coisas que eu já lutei. Você não precisa fazer coisas que eu já fiz e que eu já te entreguei. Jesus está dizendo para você, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está falando para você, vence também. Ele está falando para você, confia em mim, eu já fiz. Eu já passei por você. Essa situação eu já resolvi. O teu casamento já vai ser bênção. O seu filho é uma bênção, a sua família vai ser próspera. Eu vou te tirar desse lamaçal, eu vou te tirar desse pecado. Eu já venci para você. Eu já derramei o meu puro sangue por você. Não precisa que você derrame o teu. E Deus está falando nessa noite ao meu coração que tem pessoas aqui que entrou pedindo a Deus para resolver situações. Pedindo a Deus, Senhor, me dá força. Pedindo a Deus. Tem gente aqui neste lugar, eu não sei quem é, mas Deus coloca profundamente em meu coração que uma dor muito grande acomete a sua alma. E como se eu pudesse sentir essa dor, Deus diz nessa noite, eu sararei toda a ferida do seu coração. E Deus está aqui para sarar as feridas dos nossos corações, porque aquelas pisaduras nos garante que Jesus Cristo é por mim e por você. Que toda essa situação embaraçosa da qual você tem passado, Ele está dizendo, ei, olha somente a mim, porque é eu quem vou endireitar os caminhos tortuosos. Tudo que você não puder resolver com suas próprias mãos, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele já venceu. Ele já entregou o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. E se muitas das vezes o inimigo vier nos acusar, e Deus já perdoou a gente de todo o coração, porque Deus, quando perdoa, a Bíblia vai dizer que Ele joga no mar do esquecimento. E quando o inimigo vier para te acusar, ele vai dizer, não, a Lucilange não fez isso, porque Deus já te perdoou. Deus me manda dizer nessa noite, que não se culpe, que esse pecado Ele já perdoou. Tem gente que fica presa em alguns pecados. E Satanás está te acusando, mas Deus já te perdoou. Deus já te cuidou, Deus já te curou disso. Segue a tua vida, rompe em fé. Que Jesus nessa noite tem algo para te entregar maior do que você pensa. Que as bênçãos vão correr atrás de você. Eu quero profetizar nessa noite. Que nada vai parar o que Deus tem para a sua vida. Nenhum fracasso, nenhuma tristeza é com você. Porque Deus é contigo. E nós crentes, nós temos que ter a alegria da salvação. Nós temos que ter a salvação dentro do nosso coração. Por mais que às vezes Satanás fala, não, você não vai ser salvo porque você peca. Você não vai ser salvo porque você, por exemplo, você mata, você rouba. É mentira de Satanás. Você só não será salvo se você não se arrepender. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que traz providência. E em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui mais que vencedor. E que as mentiras que Satanás tem colocado na sua vida caia por terra agora em nome de Jesus.
Eu quero convidar a irmã Juliana para louvar. Enquanto a Juliana louva, eu quero que você nessa noite comece a profetizar para você mesmo e dizer: eu sou livre, eu sou salva, eu sou salvo, e que Jesus Cristo é comigo, e que Deus me ama. Eu quero que nessa noite, que você se coloque de pé, que você souber louvar, você louve com a Juliana, mas que você entregue a sua melhor essência nessa noite. Se preciso for, que você tenha liberdade para colocar a boca no pó, se ajoelhar, se prostrar diante de Deus, colocar realmente o seu coração para fora, colocar realmente essa essência que precisa sair. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e adore-o como você nunca adorou antes. Ofereça para Ele o verdadeiro louvor do seu coração. Que se até daqui 10 minutos, 20 minutos, um dia, 10 anos ou 1000 anos Ele não voltar, mas que nessa noite seja marcada por algo diferente. Que nessa noite você saia daqui com a tua vitória na mão. Que nessa noite você saia daqui entendendo e crendo que você é livre. E que o sangue naquela cruz te comprou e foi um preço caro. Você não é obra barata, você é caro. Deus é contigo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado é o teu nome, papai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, da sede que havia em mim. Aleluia! Glorifica a igreja. Sem me ouvir, conhecer. Levanta a sua voz para adorá-lo. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.